Essa notícia que eu vou trazer agora parece do século passado, mas é de 2026, tá? Um médico de 27 anos denunciou ter sido internado de forma involuntária em uma clínica de reabilitação de Teresina por 40 dias, sem acesso a telefone, sem falar com advogados ou qualquer contato externo. Motivo? O fato dele ter revelado aos pais, dias antes, que era homossexual. Isso mesmo, o médico acusa a família de ter feito a internação por não aceitar que o filho seja gay. Eu estou ao vivo com a repórter Giovana Esfalzin, que tem mais detalhes sobre esse caso assustador. Giovana, muito boa tarde. Como eu disse, né, a gente estava conversando antes, chega a causar espanto pensar que em 2026 a gente traga uma notícia como essa, de uma família que, por não aceitar a sexualidade do filho, é capaz de interná-lo de forma compulsória. Mas me explica um pouco, porque tem a versão da família, tem a versão do médico e você apurou tudo. Boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste. Então, a advogada Juliana Irineu, ela entrou em contato com a Coluna justamente para contar para nós sobre esse caso. Segundo ela e o próprio médico, os pais acordaram, na verdade, o médico durante a madrugada. Enquanto ele estava dormindo, a mãe dele entrou no quarto pedindo que ele acordasse para ajudar com o irmão. E nisso ele saiu do quarto e tinham pessoas estranhas assim na casa dele, que eram os funcionários da clínica que tinham sido chamados pelos pais dele. E ele, sem entender, perguntou cadê o celular dele, porque ele queria contatar um advogado. Ele foi levado à força. Ele conta até depois em uma carta que ele tentou sair, né, dos braços dos funcionários e não conseguiu. Ele pedia a todo momento o celular dele para tentar algum tipo de defesa e foi negado. E assim, a própria advogada e o médico, eles alegam que o motivo teria sido porque dias antes ele revelou aos pais que seria homossexual. No entanto, os pais dele afirmam que, no momento ali da internação, eles afirmam que seria por um possível vício de entorpecentes. Mas o médico alega a todo momento que não foi apresentado nenhum tipo de laudo. Então, esse é o principal questionamento do médico e da própria advogada. O que a gente estava falando também antes de entrarmos ao vivo, né, que, obviamente, a famílias têm essa prerrogativa de fazer essas internações compulsórias quando há um problema comprovado. Inclusive, a própria advogada que você conversou, que é a advogada do médico, ela fala sobre isso. Faltou laudo, não há lastro de comportamento, ele não está causando nenhum problema em casa. Então, assim, faltaram argumentos para sustentar essa decisão da família, é isso, né? Exatamente. Em uma carta enviada à Coluna que ele fez enquanto estava internado, a carta tem a data do dia 25 de março, o caso aconteceu no dia 17 de março. Então, ele conta ali na carta o que ele passou naqueles dias em que ele esteve ali. Ele conta também que ele foi ele foi transferido para uma sala coletiva. Ele, inclusive, a própria advogada conta que quando ele conseguiu, na verdade, ele subornou ali um funcionário da clínica para que ele conseguisse um telefone e conseguisse contatar a advogada ou alguém que pudesse ajudar ali na defesa dele, porque ele estava sem saber o que fazer. Então, ele escreve na carta, ele fala que ele não sabia, ele se sentia fora de si. Ele disse que as pessoas tiraram ele dele mesmo, ele tinha que fingir. Ele, inclusive, teve que fingir ser hétero, porque ele conta que não podia revelar os próprios gostos, justamente as próprias músicas, justamente por medo de uma retaliação, né? E a advogada sempre, quando ele contatou ela, a advogada conta que foi até a delegacia mais próxima para tentar um habeas corpus, mas o advogado que estava de plantão alegou que não poderia ajudar naquele momento porque o caso já tinha passado alguns dias, né? E aí ela conseguiu depois com outro advogado, ela foi com a polícia militar até a clínica
e conseguiu fazer a retirada do médico. O que é que pode acontecer a partir de agora? Há um risco que ele possa ser internado à força de novo, ou nesse momento é algo que a justiça que vai lidar? Então, o que acontece agora, segundo o que a advogada falou para nós da coluna, é que eles estão tentando um laudo que comprove, né? Inclusive o próprio serviço prestado pela clínica. A gente, inclusive, tentou contato com o Ministério Público do Piauí. Eles contataram a gente e informaram que abriram um processo para poder investigar a atuação da clínica e também a internação do médico. É importante trazer aqui a informação que foi apurada pela Giovana de que, apesar da família alegar que a internação foi baseada em um suposto vício em drogas, a família é conhecida por ser rica, uma família com poder político e, na verdade, dentro da explicação do próprio médico, a família, na verdade, queria esconder da sociedade a orientação sexual do filho. O que, no fim das contas, não está dando muito certo, né? Porque a notícia vazou para o mundo inteiro e agora a gente está trazendo, inclusive, aqui no Metrópolis, e fica aqui o alerta, o pedido de respeito à sexualidade alheia, porque, como eu falei no início, pensar que em 2026 a gente está dando a notícia de alguém que foi internado de forma compulsória porque a família não aceita a sexualidade, é de uma gravidade que me foge até as palavras. Então, assim, agradeço você trazer essa notícia, é importante que a gente traga, mesmo assustadora, é importante que lembremos que, infelizmente, ainda há nesse nível de preconceito e a gente espera, claro, que esse médico possa aí se recuperar e viver tranquilamente a própria sexualidade, que é o que qualquer pessoa, seja ela hétero, homossexual, tem de viver. Giovana, muito obrigado por estar aqui com a gente no Agora Metrópolis. Obrigada. Gente,